última vez, pelo menos por um bom tempo, em Hebreus capítulo 10, 19 e 25. Eu creio que, pelo menos, os irmãos já devem saber quase que de cor esses versículos, né? Temos lido todos os domingos, enquanto temos observado esta série, e hoje será o último sermão desta série. Hebreus capítulo 10, vamos ler de versículo 19 até o versículo 25. Diz assim o versículo 19, de Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Meus irmãos, como eu disse, estamos caminhando para o fim desta pequena série de mensagens neste texto de Hebreus 10, 19 e 25, em um livro que para mim é um dos mais maravilhosos no quesito mostrar a beleza da unidade das Escrituras, a beleza da unidade do pensamento do Senhor em sua revelação. Revelação essa que foi dada de forma progressiva ao seu povo e foi preservada para nós hoje. O livro de Hebreus é um livro que mostra como Deus, desde a antiguidade, planejou e conduziu todas as coisas para o cumprimento do seu bom propósito em Cristo Jesus. E como nós acabamos de cantar, nós cremos que Jesus Cristo, Ele veio inaugurar o reino de Deus, e nós estamos aguardando a concretização deste reino. Então tudo tem a ver com o reino de Deus e o seu povo, e isso é muito importante para nós. Entretanto, nós estamos em um outro reino, nós habitamos em um outro ambiente, e nós muitas vezes perdemos de vista que nós somos cidadãos de um outro reino, estamos submissos a um outro rei. Nós fomos transportados do império das trevas, havia um imperador. Nós somos transportados do império das trevas, do domínio das trevas, fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus Pai. E nós, como cidadãos deste reino, devemos viver neste mundo aguardando este reino. Então, tudo tem a ver com a nossa perseverança na fé em Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ele é alguém que está muito preocupado com tudo isso. Mas ele escreve a sua epístola, também tida como carta, e eu creio que tem mais teor de carta do que de epístola. Ele escreve a sua carta para mostrar que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e Ele é superior a tudo e a todos. Mas Jesus Cristo, Ele não é apenas o Filho de Deus, do Deus vivo, superior a tudo e a todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus, diz o autor. A expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Hebreus 1, 3. Então Jesus Cristo, Ele não é apenas aquele por quem todas as coisas foram criadas. Jesus Cristo é aquele que sustenta todas as coisas que foram criadas. A igreja não pode perder isso de vista. Isso tem a ver com a crença na superioridade de Cristo. E se Cristo ele é tão superior, Ele é suficiente para preservar a fé dos salvos até o fim. Porque a característica do salvo em Jesus Cristo é que ele persevera até o fim.
A perseverança dos santos é uma das doutrinas que fundamenta que alguém está de fato em Cristo. Aquele que não persevera na fé, provavelmente ele nunca esteve nela. Ele transitou por ela, Hebreus capítulo 6. Muitos olham alguns textos de Hebreus e falam, aquele está defendendo a apostasia. Na perspectiva do autor bíblico, a apostasia não tem a ver com alguém que estava na fé e deixou. Tem a ver com alguém que experimentou a fé, mas nunca esteve de fato em Cristo Jesus. O apóstata é aquele que ele se afasta do ambiente da fé, mas ele nunca esteve de fato na fé. Porque as minhas ovelhas, elas jamais perecerão, disse Jesus. Ninguém pode arrebatá-las de minha mão. Aquele que está de fato na videira, ele não sai da videira. E essa doutrina é muito importante e ela é muito preservada no livro escrito aos Hebreus. E como já vimos, queridos, esses cristãos hebreus, eles manifestaram muita ousadia, muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Mas isso foi no passado. No momento em que a epístola foi escrita, eles já não estavam mais como no passado. Leia o final do capítulo 10 e você vai perceber que o autor de Hebreus, do versículo 32 até o 39, ele está falando exatamente isso para eles. Vocês experimentaram grandes perdas, vocês enfrentaram grandes lutas por causa da fé em Jesus Cristo, mas a verdade é que vocês agora precisam perseverar. Nós não somos os que retrocedem para a perdição da alma, nós somos aqueles que perseveram, porque está escrito, como disse o profeta Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Então o autor de Hebreus, ele é um pastor, e ele está preocupado com a realidade da fé daqueles irmãos, e ele está ensinando sobre a perseverança na fé. Agora, alguns, como já vimos, e eu preciso relembrar porque vamos terminar hoje, alguns hebreus, provavelmente ali da região de Jerusalém, da Judéia, alguns hebreus, eles estavam temerosos, e eles não queriam novamente talvez sofrer perseguição pelos seus patrícios, e eles estavam considerando a possibilidade de voltar. Quem sabe é possível voltar e viver como judeu, e ser cristão. E o autor de Hebreus diz, não, porque se você volta a construir aquilo que foi destruído, você se torna transgressor. Não é possível voltar, porque se vocês voltam aos costumes judaicos, vocês vão negar a suficiência de Cristo, e Cristo ele é suficiente. Aí ele diz algo muito interessante. Ele mostra que essa postura dos crentes em vacilarem na crença, na fé, de que Jesus Cristo, ele é suficiente para manter a igreja no caminho certo. O autor de Hebreus vai mostrar que, por eles estarem titubeando, cocheando entre dois pensamentos, eles revelavam a imaturidade na fé. E ele escreveu assim no capítulo 5, versículo 12. Com efeito, em outras palavras, eu percebo que, na verdade, quando vocês deviam ser mestres, vocês têm necessidade de que alguém vos ensine novamente quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Queridos, vamos pensar rapidamente um pouco para nós entrarmos na lição de hoje, que é muito prática. A lição de hoje é muito prática. Mas Deus, como eu disse, ele conduziu o povo de Israel, se revelando ao povo de Israel de forma progressiva. Mas o objetivo do Senhor era mostrar, por intermédio dos sacrifícios, no tabernáculo, no templo, que viria um sacrifício superior. E João, ele quando vê Jesus passando, ele aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, ele educa a nação de Israel com os sacrifícios, para que eles se preparassem para um sacrifício que viria. E seria não apenas superior, mas suficiente. E este meio didático que Deus utilizou, ele estava muito presente nas chamadas. Não significa que Moisés chamou assim, mas elas se tornaram conhecidas como leis cerimoniais. Leis cerimoniais. Então, com as leis cerimoniais, o povo de Israel, eles deveriam aprender com os sacrifícios, eles deveriam observar. E havia um dia
Isso é muito importante, porque está no nosso contexto. Um dia, chamado o dia da expiação, o dia do perdão, o dia em que Deus seria favorável a todo o povo. Hoje, chamado de a festa de Yom Kippur, que nada tem a ver com aquilo que Deus entregou ao povo de Israel. Nada, absolutamente nada. E Yom Kippur hoje nada tem a ver com o dia da expiação que Moisés entregou ao povo de Israel. Nada. Até existe alguns que pregam contra devido à possibilidade de sacrifício de galinhas, por causa dos direitos dos animais. Não é? Então não tem nada a ver. Yom Kippur hoje não tem nada a ver com o dia da expiação. Mas o dia da expiação, ele tinha o propósito de mostrar para o povo exatamente que haveria um dia em que o sumo sacerdote, ele entraria no Santo dos Santos e ele deveria aspergir o sangue do cordeiro para o seu próprio pecado, expiação no seu próprio pecado, porque ele também era pecador. Deveria expiar, deveria aspergir, na verdade, o sangue sobre a tampa do propiciatório. E Deus ali seria favorável ao povo de Israel. Agora, olha que interessante. Isso acontecia uma vez ao ano. E com isso o povo, ele era purificado na carne de seus pecados. Um dia após o dia da expiação, se não no próprio dia, talvez no próprio dia, aquele pecador que teve os seus pecados anuais expiados, pecava de novo. E no outro dia, pecava de novo. E no outro dia, pecava de novo. E isso no outro mês, nos outros meses. Agora você imagina como ficava a mente do adorador, a consciência do adorador, sabendo que a próxima expiação seria no outro ano. Então, como que ficava a consciência dele? A consciência dele ficava culpada. E o propósito dos sacrifícios era exatamente isso: mostrar que o sangue de bodes e de animais, eles eram ineficazes para perdoar pecados. Isso tudo nós encontramos em Hebreus capítulo 9, por exemplo. Agora, olha que interessante. O animal, por que o sangue de animais, eles eram ineficazes para perdoar pecados? O animal, por exemplo, nenhum animal sacrificado, ele podia se identificar com o adorador, porque o animal, ele não é humano. Então ele não pode se identificar com o adorador. Como que ele pode expiar o pecado do adorador? O animal, quando ele entregava o seu sangue, ele derramava o seu sangue, ele não tinha consciência daquilo. Ele não fazia de forma voluntária, porque era um animal, era inconsciente. Agora, quando nós olhamos, meus irmãos, a forma como Deus ele conduz o povo, Deus ele conduz o povo para mostrar que a repetição dos sacrifícios mostrava exatamente que esses sacrifícios eram ineficazes para remover a culpa do adorador e conceder ao adorador perdão. Hebreus 9, 11 e 12, diz assim: quando veio Cristo, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por isso, queridos, a lei, ela foi dada para mostrar que ela era apenas uma sombra de bens vindouros. A lei era uma sombra de bens vindouros, não a imagem exata das coisas. Como que ele começa o capítulo 10? Versículo 1. Falando o quê? Exatamente isso. A lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Meus irmãos, temos livre acesso em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então nós devemos nos achegar à sala do trono com confiança, para que alcancemos graça, favor em ocasião oportuna. Isso está em Hebreus capítulo 4, 14 a 16.
Mas esse livre acesso que temos mostra que Deus confiou a todos nós, pensando na preservação da fé do seu povo, Deus confiou a todos nós responsabilidades. E a ênfase que o texto está dando são nas responsabilidades, a ênfase está nas responsabilidades que preservam a fé dos crentes em Jesus Cristo, como corpo de Cristo. Então, em uma epístola, uma carta que chama os fiéis a perseverarem na fé em Jesus Cristo, a última exortação que vamos observar, ela é muito simples. E a última observação diz assim, que é uma exortação: façamos admoestações. Pronto. Façamos admoestações. Eu vou repetir. Façamos admoestações. Esse é o chamado do Espírito Santo, por intermédio do autor bíblico, para a igreja. Isso está no versículo 25, na parte B. Pastor, só isso? Só isso. Mas o só isso de Deus sempre tem o tudo isso. Quando nós, queridos, olhamos para todas as exortações, todos os sermões passados, quando nós observamos e olhamos para todas as exortações que já vimos, nós percebemos que as exortações, elas não refletem apenas a nossa liberdade abençoadora que temos, o livre acesso que temos à presença de Deus em Jesus Cristo, mas reflete as responsabilidades que temos na preservação da fé uns dos outros. Há um salmo muito intrigante na Bíblia. Ele é muito intrigante, não pela sua complexidade de interpretação, ele é muito intrigante pela profundidade que ele traz. Davi, ele era muito sábio, e quando Davi escreve o Salmo 19, aparentemente, Davi, ele está manifestando, exaltando a revelação de Deus. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento proclamam as obras de suas mãos. Um dia, ele faz um discurso para outro dia. E assim ele vai conduzindo o Salmo, mostrando como a revelação de Deus, como a criação, ela manifesta a glória de Deus. Isso é na primeira parte do Salmo. Depois ele começa a falar sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. A lei do Senhor, ela é o meu prazer. Então, ele está falando agora na segunda parte do Salmo, ainda sobre a revelação do Senhor. Primeiro, a revelação do Senhor na criação. Agora, a revelação do Senhor escrita. E após olhar a grandeza da revelação do Senhor, ele faz uma pergunta retórica. E essa pergunta retórica que ele faz, ela é muito profunda. Porque não é uma pergunta, é uma afirmação. Quem pode discernir as suas próprias faltas? Quem pode discernir as suas próprias faltas? Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Ele está afirmando que é incapaz, o homem, ele é incapaz de compreender as suas próprias faltas. Então é uma pergunta retórica. É uma pergunta que aguarda uma resposta. Ninguém. Então Davi, ele faz essa afirmação, não porque ele tinha dúvidas, queridos, de que ele não tinha pecados, ou se ele tinha faltas. Ele não tem essa dúvida. Ele sabe que tem. O que ele está reconhecendo ao fazer essa pergunta é que eu não consigo compreender o meu coração. Eu não consigo compreender as inclinações do meu coração. Eu não consigo compreender o porquê eu peco, o porquê eu transgrido a lei do Senhor. E quando ele mostra isso no contexto do Salmo 19, ele diz que somente Deus, por intermédio de sua palavra revelada, é capaz de discernir as faltas, inclusive as ocultas, aquelas que nós não conseguimos enxergar. E como que o Senhor faz isso? O Senhor faz isso por intermédio da sua palavra,
por meio de admoestações. Quando a palavra do Senhor vem sobre nós e revela o nosso coração, a palavra do Senhor nesse momento ela está nos admoestando. A palavra do Senhor, ela está não apenas nos encorajando, ela está literalmente nos exortando. E quando nós observamos o autor de Hebreus, no versículo 25, na parte B, tendo em mente que ele reconhece que aqueles irmãos eles são imaturos na fé, entenda, queridos, a imaturidade desses hebreus, na perspectiva do autor bíblico, a imaturidade deles está sendo medida por uma régua. A imaturidade deles não está sendo medida pelo conhecimento que eles têm de Deus. A imaturidade deles, ela não está sendo medida pelas experiências que eles tiveram com Deus. Pelo contrário, o autor de Hebreus exalta essas experiências passadas com Deus. A imaturidade deles está sendo medida pela falta de discernimento quanto à suficiência de Cristo no dia a dia da vida deles. Então, quando o crente ele não consegue discernir, compreender a suficiência de Jesus em sua vida, ele revela imaturidade na fé. É sobre isso que o autor de Hebreus está falando. Nós estamos experimentando neste período do ano, e vez em quando, ano sim, ano não, nós experimentamos nesse início do ano muitas chuvas, né? Nós percebemos muitas catástrofes, situações tristes, muitas pessoas ficando desabrigadas. Mas quando a gente observa essas coisas, a gente muitas vezes não pensa em algumas coisas que estão sendo evidenciadas. Por exemplo, diante de toda essa tristeza, nós podemos afirmar que nenhuma tempestade derruba uma casa. A tempestade, ela não derruba uma casa. O que derruba uma casa é a fragilidade oculta da construção. A tempestade, ela apenas revela a fragilidade oculta na construção. A casa não estava preparada para uma situação como aquela. Mas não dá tempo. E nós nos deparamos com essa realidade. Quando nós pensamos, queridos, em nossas vidas, nós precisamos entender que muitas vezes, algumas trincas, algumas rachaduras, elas estão presentes na estrutura e nós não conseguiremos discerni-las. Somente com momentos mais difíceis, com experiências mais tensas em nossas vidas, serão expostas as fragilidades da estrutura. Mas nós temos um Deus que Ele, domingo após domingo, dá ao seu povo a possibilidade de, por intermédio de admoestações que vêm de sua palavra, revelar, dar discernimento, mostrar, evidenciar as faltas ocultas que nós não podemos discernir. Porque quem pode discernir as próprias faltas? Então, segundo Davi, no Salmo 19, somente Deus pode discernir e revelar as nossas faltas, as nossas trincas, as nossas rachaduras, as transgressões desconhecidas, além de mostrar aquelas que nós já conhecemos. E como que Ele faz isso? Por intermédio de sua palavra. Agora veja, ouvimos domingo passado, no aniversário da nossa igreja. O Senhor nos chama a instruirmos uns aos outros, a admoestarmos uns aos outros, a aconselharmos uns aos outros, mas antes disso, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Porque com as palavras de Cristo, é com a palavra de Deus, que nós temos condições de nos instruir, de nos admoestarmos, de nos aconselharmos.
E o autor de Hebreus, quando diz, façam admoestações, ele está dizendo, para que a fé de vocês seja preservada. Seja preservada. Agora veja que interessante, queridos. A lição de hoje, ela não faz sentido algum, sem a lição de domingo passado. Porque a lição de hoje é a continuação de uma outra lição que o autor já disse, no início do versículo 25. E o que ele fala no início do versículo 25? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Então, fazer admoestações está no contexto de proteger, de nos protegermos quanto à fraqueza, à fragilidade da fé. Como é conhecimento dos irmãos, e já já nós vamos observar umas questões mais práticas, mas já é conhecimento dos irmãos que alguns hebreus, eles estavam tendo essa prática de negligenciar a reunião dos santos. Alguns hebreus estavam já tendo a prática de negligenciar o congregar, o estar entre os irmãos. Eles estavam abandonando a reunião dos santos. E queridos, como eu estava conversando hoje com o diácono da nossa igreja, infelizmente, não poucas pessoas hoje estão assim, vivem assim, negligenciam o congregar. Ele só não percebe que isso é um sinal visível de um real esfriamento e de um posterior afastamento. E após o afastamento, o que vem é o endurecimento do pecado. O autor de Hebreus está tão preocupado que nós vamos ler novamente no capítulo 3, que ele fala exatamente sobre isso, que nós devemos nos exortar, nós devemos nos admoestar, sabe por quê? Para que nós não sejamos levados pelo engano do pecado, não sejamos endurecidos pelo engano do pecado, para que não nos afastemos do Deus vivo. Isso é muito sério. Mas eu vou mostrar para os irmãos por que isso acontece. Isso está relacionado com a pergunta retórica de Davi: quem pode discernir as próprias faltas? É impressionante, meus irmãos, porque esse real esfriamento e posterior afastamento que acontece é evidência de um problema. Por não discernirmos as próprias faltas, a maioria destas pessoas, elas costumam acreditar e fazer algumas afirmações, e eu vou mencionar apenas 3, que pessoas que deixam de congregar, não percebem que elas estão experimentando um esfriamento com afastamento que produzirá um endurecimento do pecado. E como nós não podemos discernir as próprias faltas, elas não conseguem perceber isso. E elas começam a ter algumas crenças, elas acreditam que estão bem com Deus. Estão bem com Deus. Elas até leem a Bíblia, oram, até evangelizam. Eu não congrego, mas eu estou na porta do hospital evangelizando. Eu não congrego. Esses dias eu peguei um Uber, e na hora que eu me apresentei como pastor, meus irmãos, parece que quando a gente fala algumas coisas, né? Eu já até considerei não falar que eu sou, mas eu não aguento. O que o senhor faz? Eu falei, eu pastoreio almas, eu sou pastor de ovelhas. Ah, ovelhas, pessoas, sim. Aí a gente ouve algumas coisas. E eu estava, na hora que eu falei quem eu era, a pessoa começou a falar, a se autodefender. Ele falou assim: eu não acredito em igreja, eu sou crente em Jesus Cristo, mas olha, eu aqui no Uber, eu dou muito mais testemunho de fé do que muitos que estão lá na igreja lá. Eles começam a acreditar que estão bem. Eles fazem afirmações do tipo: eu sou saudável na fé, talvez mais do que muitos crentes. Eles afirmam que sabem o que estão fazendo, pois está tudo sob controle. Qual é a questão? A questão é que isso é engano do coração. Isso é engano do coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, que está aqui congregando. Porque a palavra de Deus, hoje, não é para quem não está congregando.
A palavra é para aquele que congrega. A igreja, ela é o rebanho de Deus que não sobrevive ao frio do afastamento. Grave isso. Porque por não discernirmos o próprio coração, as próprias faltas, quando nos afastamos, quando deixamos de congregar, nós começamos a acreditar que as coisas estão bem, mas na verdade a igreja é um rebanho de Deus que não suporta, não sobrevive ao frio do afastamento. Não sobrevive. Eu disse isso domingo retrasado. O culto congregacional, ele aquece a alma. O culto congregacional aquece a alma. Pastor, eu estou desanimado, eu não vou no culto. Venha. Porque nós não somos chamados para seguir as nossas emoções. Nós somos chamados para seguir o que nós cremos. O culto coletivo aquece a alma, orar uns com os outros aquece a fé. Aquece a fé. A reunião de oração produz estímulo e aquece a fé. Uma visita pode trazer um renovo. A pregação bíblica, ela é fonte para todos os estímulos. Ainda mais, queridos, quando deixar de congregar, representa o retorno a antigos conceitos que são totalmente equivocados em relação à vontade do Senhor. Agora preste atenção. Não deixar de congregar é uma exortação para que você, como crente, como indivíduo, avalie o seu próprio coração e tome cuidado, ok? Não deixemos de congregar, ele se coloca, ele se inclui. Então é um cuidado com o próprio coração, é um cuidado pessoal, individual com o próprio coração, mas entenda, não deixar de congregar não é suficiente. Eu tenho diante de mim irmãos queridos que não deixaram de congregar, e espero que nunca deixem. Mas a exortação aqui não é apenas sobre o não deixar de congregar. A exortação ela continua. Ela diz: façam admoestações. Então não tem a ver apenas comigo, tem a ver com o cuidado que eu devo ter com os outros, uns com os outros. Então eles deveriam admoestar, eles deveriam encorajar, eles deveriam chamar ao entendimento uns aos outros. Pois quem pode discernir as próprias faltas? Ninguém. Algumas pessoas, elas somem um pouco do contexto da congregação, e nós nem imaginamos que elas estão criando pensamentos e crenças em sua mente. E nós vamos apenas observando, orando, observando, orando, observando, orando e observando, e continuando a congregar. Deus não deseja isso, apenas. Para que a fé uns dos outros sejam preservadas, a orientação vem assim: façam admoestações. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, o contrário disso deve acontecer. Façamos admoestações, encorajemos uns aos outros. Chame ao entendimento. Hebreus 13, 12 e 13. Tenham cuidado, meus irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, admoestai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, com um propósito, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não está duro ainda. Será endurecido pelo engano do pecado. E existe, queridos, caminhando para o fim, existe uma realidade que eleva a nossa responsabilidade de uns para com os outros. Sabe qual é? O texto continua e diz assim:
quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. Aqui daria um outro sermão, mas eu decidi terminar essa série hoje. Mas, irmãos, existem evidências externas de que o dia se aproxima. Existem evidências externas de que o dia se aproxima. Eu não sei se você tem percebido isso. Jesus, ele disse, falando sobre os sinais da vinda do Filho do Homem, Jesus, ele disse de forma proverbial, algo muito interessante. Ele disse assim, nas palavras de Jesus, abre aspas, onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres, fecha aspas. É só vocês observarem, levante os olhos que vocês verão os sinais dos acontecimentos. É interessante porque nós, quando observamos a geopolítica mundial, eu não sei você, mas aqueles que estão de olho observando o reino, conseguem compreender que as coisas estão caminhando para o fim, para a manifestação do iníquo. Evidências externas. Quando nós observamos o crescimento de uma cultura anticristã, eu não fico pensando, precisamos nos manifestar, ir para as ruas nos manifestar. Não, está escrito. Está escrito, precisa acontecer, é necessário que aconteça. Assim como uma planta, ela não pode produzir frutos se primeiro não cair na terra e morrer. Assim aconteceu com Jesus. Acontecerá conosco. São evidências externas, mas existem evidências internas, que essas são mais sérias. E percebo que há uma correlação com o texto de Hebreus. Evidências internas. Jesus também, ele disse, por se aumentar a iniquidade, o que irá se esfriar a igreja? A presença dos irmãos no culto? O que irá se esfriar? O amor. Detalhe, Jesus é detalhista, de quase todos. Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará entre quem? Entre aqueles que a iniquidade, de fato, é um problema. O aumento da iniquidade no mundo não produz esfriamento do amor em ninguém, porque ninguém no mundo está preocupado com iniquidade. Quando Jesus diz isso, ele está falando exatamente entre o seu povo, entre a igreja. Mateus 24, 12. Paulo, antes de sua morte, ele disse para Timóteo, nos últimos dias, 2 Timóteo 3, 1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens, e aí ele começa a descrever uma distorção do quê? Do amor. Os homens serão cada vez mais amantes de si mesmos, e eles amarão cada vez menos o próximo. Agora vejam, quando nós observamos que o aumento da iniquidade esfriará o amor, nós podemos entender o porquê das admoestações mútuas. Essas admoestações mútuas começam no versículo 24. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, amor que se esfriará, e a prática de boas obras, principalmente aos domésticos da fé, que se esfriarão. Então faz todo sentido a admoestação mútua. Considerem uns aos outros para vos estimulardes ao amor e à prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Uma pergunta para os irmãos, que é simples de responder. Onde a chama do amor a Deus e ao próximo se mantém acesa? Onde a chama do amor a Deus e ao próximo, ela se reacende semana após semana? Não é no culto congregacional? Não é na reunião da igreja?
Não é na reunião dos santos? Por isso que a igreja, ela é um oásis de redirecionamento de Deus. Porque durante a semana nós experimentamos tantas coisas que vêm sobre nós para esfriar o nosso amor a Deus e ao próximo, e aos nossos irmãos. O congregar, queridos, incendeia não seria a palavra, aquece a fé. Mas entenda, algo muito importante. O autor bíblico, Deus, Ele não está pensando em apenas o vir ao culto, o participar da reunião. Ele está pensando o olhar para o lado, o se importar, o admoestar, o encorajar, o orar uns com os outros, o estimular a fé uns dos outros. Não aquele estímulo carnal do tipo, o irmão ele fica 3 domingos sem vir, e aí quando ele chega, a primeira palavra que o irmão fala, oxe, visitante? Não é assim? Isso é uma forma de brincar, mas revela a imaturidade bíblica. Já passamos do tempo. Nós não estamos aqui para fazer o que todo mundo faz. Quando você se depara com um irmão que há um tempo que não vem, pelo menos faltou 2 domingos, e você não teve contato com ele, antes de falar qualquer coisa, chegue nele, dê um abraço nele e pergunte como que as coisas estão, meu irmão, senti sua falta. Você está bem? Sumido, hein? Pensei que não vinha mais. O diabo usa essa fala. Se esse irmão, ele está já num processo de esfriamento, o diabo usará essa fala para tirá-lo ainda mais do convívio. É muito sério o que ele está dizendo aqui. Nem sempre, queridos, e eu preciso ressaltar isso, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Mas em muitos casos, muitos deixam de congregar ou esfriam na fé, não porque não são do Senhor, ou porque não acreditam na igreja. Muitos deixam de congregar e esfriam na fé por causa de pecados não confessados. Pecados não deixados. O pecado na vida do cristão, ele é um balde de água gelada que esfria a fé. Então muitos, eles estão deixando de congregar, eles estão esfriando na fé por causa de pecados não confessados, por causa de pecados não deixados. Preste atenção, pecados de outros contra ele. Que ele, em sua imaturidade, não sabe lidar biblicamente e peca. Pessoas feridas ferem pessoas. Pecadores pecam contra pessoas. Isso muitas vezes produz afastamento, mas também, queridos, e eu quero enfatizar isso, pecados não confessados e não deixados, pessoais. Eles produzem muitas vezes esfriamento na fé, tristeza e abatimento. Mas entenda, essa tristeza e abatimento tem a ver com a mão do Senhor sobre ele. Certa vez no passado, quando eu era líder de jovens, um pastor disse para mim assim, eu vou perguntar para as pessoas que vão dar profissão de fé, se um dia elas esfriarem na fé, o que elas vão fazer? E elas devem responder assim, eu vou procurar um irmão. Imaturo como eu era, um jovem, eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, isso nunca vai acontecer. As pessoas estão na frente falando assim, se eu esfriar na fé, eu vou procurar alguém. Eu falei, isso nunca vai acontecer, quem tem que procurar essa pessoa é o irmão, que percebeu que ela não está, porque quem está esfriando na fé não vai procurar outro irmão, não vai. Os que estão de dentro precisam levantar as suas cabeças, olhar, se preocupar, orar, entrar em contato.
Buscar. Davi, ele escreveu: enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu fiquei em silêncio, enquanto eu não confessei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E nesses momentos Deus levanta um irmão, uma irmã que chega, não para acariciar, porque é um tratamento do Senhor, mas para se colocar ao lado e dizendo: eu estou aqui intercedendo por você. Mas não deixe de congregar. Volte. É interessante porque nós, irmãos, em determinados momentos da nossa vida, em que nós nos afastamos um pouco, nós começamos a esfriar no amor a Deus, no amor ao próximo, e nós começamos a transferir culpas. Nós começamos a transferir culpa para a congregação. E aí chega um ponto, como esse rapaz que eu conversei com ele: o povo é pior que eu. E aí eu entro num estado de autocomiseração e peco contra Deus e contra a igreja de Cristo. Pensamentos de afastamento da comunidade dos santos surgem. Queridos, naturalmente, nós somos tendenciosos. Somos tendenciosos a nos afastarmos por ouvirmos os nossos corações. Nós somos influenciados por uma cultura que prega que ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Nós fazemos parte dessa cultura que ela veste direitinho no nosso coração, que prega um isolamento satânico. Porque isolamento nunca fez parte dos propósitos do Senhor. Maldito o momento em que Eva se afasta de Adão. Por um momento no jardim. Eu sempre disse, sempre afirmei e continuo afirmando como pastor: o isolamento do cristão é a sala de cirurgia onde Satanás está preparado para operar nos corações. Muitas vezes nós somos tão orgulhosos para reconhecermos nossos próprios erros. Nós precisamos de alguém que nos ame, para mostrar para nós os nossos erros, mas da palavra de Deus, não no sentido que eu acho. Por isso que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é com a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o chamado aqui para todos nós, estamos iniciando a igreja, completamos 8 anos domingo passado. O chamado de Deus para nós que temos livre acesso à presença de Deus, é que nós devemos fazer admoestações, nós devemos animar uns aos outros, nós devemos encorajar uns aos outros, a prática do amor a Deus, e a prática do amor uns para com os outros. É muito interessante a revelação de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 11, o autor de Hebreus, ele fala sobre aquela maravilhosa e extensa realidade de homens e mulheres que obtiveram bom testemunho de ter agradado a Deus pela fé que tiveram. Então o texto continua falando sobre perseverança na fé. E quando chega no capítulo 12, o chamado é: corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Consideremos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não desmaiemos em nossas almas. Ele está pastoreando esse povo para que eles perseverem na fé, mas ele sabe que isso precisa ser prático. Precisamos fazer admoestações. Precisamos. E eu não posso terminar essa série de reflexões sem lembrar uma verdade embutida nesse texto. Nós já falamos. Não é apenas do pastor da igreja a responsabilidade de estimular e admoestar os que deixam de congregar.
não é apenas responsabilidade dos diáconos da igreja, de estimular, de encorajar, de buscar, ou de fortalecer aqueles para que ninguém deixe de congregar. A responsabilidade recai sobre todos, todos que em Cristo receberam livre acesso à sala do trono. Caminhando para o fim, queridos, eu quero reforçar que o desejo desse pastor, autor da epístola aos Hebreus, o desejo dele é mostrar que tudo o que nós recebemos para preservarmos a fé uns dos outros, só acontece, ou só acontecerá, à medida que nos aproximamos mais da sala do trono e nos tornamos mais semelhantes ao Senhor em sua santidade. Em sua santidade. Conforme diz o versículo 22. Então, quanto mais, queridos, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, e nos aproximamos de sua santidade em nossas próprias vidas, mais nós nos dedicaremos à proteção da fé uns dos outros. Você sabia disso? Se afaste de sua vida de oração, você se afastará dos seus irmãos, mesmo estando no culto todos os domingos. Se afaste de sua devoção a Deus, que você se afastará de uma preocupação santa pelos seus irmãos. Ah, pastor, por isso que Deus levanta na igreja pessoas com dom pastoral. Não. Deus deseja que todos. Estamos iniciando o ano, queridos. Nós vamos ouvir muitas vezes este ano: saia do seu ambiente seguro e confortável de convivência e vá atrás de alguém diferente. Precisamos ser uma igreja unida, não com ilhas. Afinidade é natural e sempre continuará e deve ser preservada. Mas nós não fomos chamados para servirmos apenas aqueles com quem nós temos afinidade. Então é necessário olhar para os quatro cantos do nosso aprisco e entendemos que Deus deseja nos usar uns na vida dos outros. Vocês sabiam? Eu fiz essa conta. Desde o nosso primeiro sermão, pregado lá no hotel, desde o nosso primeiro sermão, nosso primeiro culto naquele hotel, contando com hoje, nos reunimos 402 vezes em culto ao Senhor. Então foram 402 sermões só à noite. Multiplique por 2, colocando a IBD. 804 sermões até agora em 8 anos de igreja. Fora os encontros durante a semana, fora os encontros de família. 804 sermões. E sabe o que nós temos ouvido da parte do Senhor e ouvimos domingo passado? Que a sabedoria não consiste no conhecer a Deus, a sabedoria consiste no colocar em prática o que nós temos conhecido da parte de Deus, como está em Tiago 1, 22 a 24. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, enganando-vos a nós mesmos, mas sejamos praticantes. Nisto consiste a verdadeira sabedoria. Sendo assim, irmãos, nada mudará se continuarmos apenas ouvindo e não nos esforçarmos para colocarmos em prática essas coisas. Amemos a Deus na prática. Como? Nos aproximando mais dEle e de sua santidade em nossas vidas. Está em Hebreus o texto: sem santidade ninguém verá o Senhor. Leia-se: ninguém verá o Senhor em nossas próprias vidas. Sem santidade ninguém verá o Senhor em nossas vidas. Pensemos
Busquemos, encorajemos uns aos outros ao amor e às boas obras. Nunca deixemos de congregar como fazem alguns. Pelo contrário. Pelo contrário. Se somos crentes em Jesus Cristo, nós existimos em Cristo. Então, a nossa existência em Deus requer de nós um cuidado com a nossa própria fé, mas também um cuidado congregacional com a fé dos outros. É isso que Deus deseja. Sendo assim, só há um meio: façamos admoestações, ainda mais sabendo que o dia se aproxima. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos ajude, nos use e nos dê este ano um ano de experiências no cuidado uns dos outros. Vamos orar ao Senhor.